Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula e o tema de hoje é articulações. Vamos continuar o capítulo 12, ok? Então, sem mais demoras, vamos para a aula. Bom, como eu disse, vamos falar sobre as articulações. As articulações, elas são regiões de encontro entre duas ou mais extremidades ósseas, ok? As articulações são as regiões onde ocorre o encontro de um ou dois ossos. Qual é a função da articulação? Ela tem como função manter os ossos juntos, permitir a movimentação do esqueleto, evitam também o desgaste dos ossos. Tia, como é que elas evitam o desgaste dos ossos? Ao atrito do osso, quando o osso, entra em contato com um outro osso. Pode acabar acarretando em um desgaste. A articulação, ela vai o quê? Evitar esse desgaste entre o contato de um osso com o outro. Podemos classificar as articulações segundo a sua capacidade de movimentar, tá? Quais são essas classificações? Podemos classificar essas articulações como móveis, semimóveis e imóveis, tá? Aquelas que são classificadas como imóveis são aquelas que que não apresentam movimento, tá? Ó, imóvel, que não se movimenta. Então, a articulação que é classificada como imóvel é aquela que não apresenta movimentação. Quais são os exemplos? As suturas do crânio, dos dentes e do maxilar. Ok? Como aí vocês podem observar, é uma sutura do crânio na imagem. Temos as articulações semimóveis. As semimóveis, como o próprio nome já descreve, elas apresentam um movimento limitado, ok? Imóvel não apresenta movimento, semimóvel apresenta movimento, mas é de maneira limitada. Onde podemos encontrar? Nos ossos do quadril e nas vértebras. E também temos as articulações classificadas como móveis. As que são classificadas como móveis são aquelas que apresentam um movimento mais amplo, ok? Exemplo, a gente vai encontrar no joelho, nos ombros, no cotovelo, que são regiões onde a gente precisa articular mais, A gente movimenta mais essas regiões, ok? Então, as articulações, lembrando o que são, as articulações? Elas são as regiões de encontro entre dois ou mais ossos, ok? E elas podem ser classificadas segundo a sua movimentação, como imóvel, semimóvel e móvel. Beleza? Imóvel não apresenta mobilidade, não apresenta movimento. Semimóvel apresenta movimento limitado. Imóvel apresenta movimento mais amplo. Beleza? Então vamos continuando. Bom, agora que a gente falou das articulações, vamos falar um pouco sobre o esqueleto humano. O esqueleto humano ele é dividido em duas partes: o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Hoje falaremos apenas do esqueleto axial. Na próxima aula falaremos sobre o esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele é aquele que representa o principal eixo de sustentação do nosso corpo, tá? Ele é formado pelo crânio, pela caixa torácica e pela coluna vertebral. Tem como função
proteger o sistema nervoso central e alguns dos órgãos vitais localizados na região torácica. A gente vai ver daqui a pouco cada um separadamente, né? O crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral e falar um pouco mais de cada região, tá? Então, o esqueleto axial, ele é formado por esses três que eu falei e tem como função proteger o sistema nervoso central e os órgãos vitais localizados nessa região. O primeiro que a gente vai falar é o crânio. O crânio é uma caixa óssea que tem como função proteger o cérebro e alguns órgãos, como o do olfato, da visão e da audição, tá? Ele apresenta 28 ossos. Quais são esses ossos, tia? Bom, vocês podem observar aí pela imagem, né, alguns deles. Nós vamos ter um frontal, um occipital, 2 parietais, 2 temporais, um etmoide, um esferoide, 6 ósculos do ouvido, 2 lacrimais, 2 nasais, 2 conchas nasais, 2 maxilas, 2 zigomáticos, 2 palatinos, uma mandíbula e um vomer. Ok? Esses são os componentes, né, os ossos que encontramos na nossa cabeça, né? Então, a gente vai ver agora a coluna vertebral, ok? A coluna vertebral ela é formada pelo conjunto de 33 vértebras, que estão dispostas umas sobre as outras e são intercaladas por discos intervertebrais, que a gente vai ver daqui a pouco na próxima imagem. A coluna vertebral ela representa um importante eixo de comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Possui como função a sustentação da estrutura corporal e o auxilia no movimento, né? Ela também nos auxilia com o movimento. Ela é dividida em 5 regiões, como vocês podem observar na imagem ao lado. De amarelo, nós temos a região cervical, que apresenta 7 vértebras. De vermelho, temos a região torácica, que apresenta 12 vértebras, ok? Logo abaixo, né, da região torácica, de vermelho, temos a região lombar, que apresenta 5 vértebras. Mais abaixo, temos a região sacro, ou também chamada de sacral, que apresenta o quê? 5 vértebras. E temos a região do cóccix, né? Essa região do cóccix apresenta 4 vértebras, belezinha? Então, vamos ver um pouquinho mais aqui da coluna vertebral na outra imagem. Aqui nessa outra imagem, né, podemos observar a coluna vertebral, né, com as suas 5 estruturas. Do lado esquerdo, ela é mostrar a coluna vertebral vista lateralmente e a do lado direito é vista dorsalmente, tá? E aí temos também, né, uma visão melhor sobre as partes, né? Temos as vértebras e temos o disco, né? O disco que vai ficar entre uma vértebra e outra. Por que que tem esse disco, tia? Esse disco tem principalmente para que o atrito entre um osso e outro não venha a ocorrer. Porque se um osso ficar encostando no outro, o atrito vai ser muito grande. Eles vão ficar, vamos dizer assim, encostando. E aí, no que eles ficam encostando, vai ocorrer o desgaste. E aí, esse disco, ele vai evitar o quê? O desgaste entre as vértebras, tá? Quando a gente fala de coluna vertebral, a gente fala sobre os desvios da coluna, tá? Quais são esses desvios, né? A cifose, a lordose e a escoliose, tá?
Aí na imagem vocês conseguem observar uma pessoa com a coluna normal, sem nenhum desvio. Temos uma pessoa com lordose. Uma pessoa com lordose, ela vai ter uma curvatura excessiva ali na parte lombar da coluna. A pessoa com cifose, ela vai ter uma curvatura excessiva já na parte ali do posterior do tórax, ok? Da região do tórax. Lembrando, a gente acabou de ver, né, as regiões da coluna vertebral. E a pessoa com escoliose, ela vai ter uma curvatura lateral. A coluna dela vai sofrer uma curvatura, que a gente pode observar melhor aqui na outra imagem, tá? Aqui com a pessoa com uma coluna normal e ao lado direito nós temos uma pessoa com escoliose. A coluna ela vai ficar levemente inclinada, podendo algumas, dependendo do nível da escoliose, chegar a praticamente um formato de S. Eu, professor de vocês, tenho escoliose, tá? Tem um desvio na minha coluna. Ela é praticamente um S. Bom, eu descobri ainda nova, entre uns 11 anos. Fiz o tratamento, mas o tratamento não deu certo. Eu preciso fazer uma cirurgia. Existe cirurgia para escoliose, né? Só que é uma cirurgia que tem os seus riscos. E eu não tenho em si coragem, né, de realizá-la. Mas é uma cirurgia que hoje é bem fácil. Tem uma amiga minha que já fez e ocorreu tudo bem, ela está super bem, né? Mas é um corte feito bem grande e exposto à coluna de maneira a colocar pinos para endireitar, vamos dizer assim, a coluna, para que ela fique retinha como deve ser. E aí, quais são os problemas que podem trazer esses desvios da coluna? Falta de ar, dores na coluna principalmente, tá? Dependendo do tipo, vai ter dores mais intensas, mais fracas, ok? E aí, como é que a pessoa acaba com algum desvio, tá? Bom, isso pode ser devido a uma queda, tá? Falta de atividade física, né? A pessoa, ela mantém uma postura inadequada. Como assim inadequada? Não se senta direito, fica toda esparramada, não fica com a coluna ereta, fica de qualquer jeito, fica assim, todo curvado, tá? A má postura pode ocasionar em um desvio da coluna. Então, você, jovem, novinho, principalmente nessa fase que em fase de crescimento, tem que se sentar direito, fazer atividades físicas de forma correta, não é fazer de qualquer jeito, ok? Para que não venha trazer nenhum problema ao seu corpo. Então, vamos aqui continuando, agora falando sobre a caixa torácica. Bom, vamos falar, né, finalizar com a caixa torácica. A caixa torácica, ela é formada por 12 pares de ossos longos, recurvados e achatados, que são chamados de costela, que sustentam as laterais do corpo dos vertebrados e protegem seus órgãos internos. Vamos lá observar aqui na imagem. Aqui nós temos a nossa caixa torácica. Ela é responsável por proteger quem? O pulmão e o coração. Ela vai, né, proteger esses dois órgãos que são frágeis, né? Tem um tecido ali que pode sofrer lesão e devem ser protegidos devido à sua grande importância, ok? Então, é a caixa torácica, ela apresenta ossos longos, recurvados e achatados. Lembra que a gente falou sobre ossos na aula passada, os tipos de ossos, ok? Esses ossos são chamados de
costelas e elas vão sustentar a lateral do nosso corpo e também vai proteger determinados órgãos. Quais são esses órgãos que ela protege? O pulmão e o coração. E aí na imagem você consegue observar cada osso presente na caixa torácica, beleza? Bom, galerinha, é só isso aqui por hoje. Obrigada por assistir. Até a próxima aula. Leia o livro, faça as atividades. Vamos conversar sobre o assunto lá no grupo. E qualquer dúvida é só falar. Beijos e até a próxima aula. Tchau!